Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal Família na Verdade. Eu sou o irmão Fábio Rodrigues Pardinho, de Cascavel, Paraná. E quero falar com vocês nessa manhã sobre o alicerce de uma vida de família, de uma vida do casal abençoada, né? Claro, eu vou estar abordando a questão aqui do adultério, tá bom? E para que nós possamos ter luz, entendimento da palavra de Deus, tá bom, queridos? Eu quero compartilhar com vocês um texto da Bíblia que está em Salmos, no capítulo 11, tá bom? No capítulo 11 e o verso 3, tá bom? Acha aí na sua Bíblia para você ler comigo. Vou dar um tempinho para você achar. Enquanto isso, pessoal, lembrando, se inscreva no canal. 65% das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritas no canal. Então se inscreva no canal, comente, compartilhe, marque ali no sininho, ative o sininho para receber as notificações e marque a opção todas. Desta forma, você marcando todas, comentando, toda vez que eu fizer um vídeo novo, o YouTube entende que esse assunto é importante para você e vai te avisar que tem vídeo novo no canal. E assim ele vai também te indicar outro... Minha filha... Não, deixa. Vai te indicar outros vídeos falando sobre esse assunto, tá bom? Eu quero falar um pouco hoje sobre o alicerce da vida moral, da vida espiritual, o alicerce da família. Quero falar de um dos alicerces da família. E eu quero basear este vídeo nesse texto de Salmo capítulo 1, capítulo 11, versículo 3. Que diz assim, eu vou ler em duas versões aqui. Na verdade, que já os fundamentos se transtornam, que pode fazer o justo? Tem uma outra tradução que diz assim, destruídos os fundamentos, o alicerce, traduza fundamento por alicerce. O que poderá fazer o justo? Tá? Na outra Bíblia diz assim, se as fundações estão destruídas, o que os retos podem fazer? É uma pergunta esse verso aqui. Então, se a base, o alicerce de qualquer coisa está corrompido, foi mal construído, vamos pegar aqui uma construção. Eu lembro que teve um fato no Rio de Janeiro, alguns anos atrás, que um edifício lá desabou, morreram algumas pessoas. E eu fui ver a matéria na época, e foi bem na época que eu estava estudando esses negócios aqui. E o que aconteceu? Aquele prédio ele tinha sido construído para suportar uma estrutura de 8 andares. E o que aconteceu? Depois que esse prédio já de muitos anos construído, inventaram de colocar mais construção em cima daqueles 8 andares. E aumentaram, parece, mais 4 andares acima daqueles 8. E como resultado disso, o tempo passou e o edifício desabou. O que eu estou querendo dizer com isso? Tudo, querido, existe um alicerce na nossa vida, uma base. Tá? Se você tem uma boa base de instrução, uma boa base moral, uma boa base da palavra, dos mandamentos de Deus dentro do seu coração, quando você cresce, você vai se casar, você vai constituir sua família, você vai ter estrutura emocional, moral, espiritual,
para cumprir o propósito de Deus, que é ficar com a sua esposa até que a morte o separe, ser fiel a ela e viver com ela até o tempo determinado pelo Senhor. Agora, quando esta base ela é mal feita, ela é mal construída, isso vai te trazer sérios problemas. Aí você vai para o casamento, que é algo extremamente importante na vida de um ser humano, né? Não existe nenhum tipo de organização social que substitua o casamento monogâmico. Não existe nenhuma estrutura social onde indivíduos possam ali se reunir, se relacionar. Mais importante do que a família é a célula máter da sociedade. A família é o alicerce da sociedade, é o fundamento da sociedade. Então, dependendo do tipo de família que você foi inserido, que você viveu, que você nasceu, você vai ter um tipo de, vamos dizer assim, de estrutura espiritual, moral e emocional. Então, se esses fundamentos da família eles foram destruídos, vamos supor que você é filho de uma família destruída, onde o pai abusava da família, abusava da mãe, era violento, ou tinha problema com o alcoolismo, ou tinha problema com a imoralidade sexual, enfim, independente do tipo de problema que existia, se a família tinha esses problemas, certamente você deve viver uma vida difícil. Você recebeu toda esta instrução, tanto positiva quanto negativa dessa família, você viu isso, você viveu isso, você sentiu isso, né? Você absorveu muita coisa, então isso vai interferir na maneira como você vai lidar com a sua vida e com o seu casamento. Isso é determinante? Não é determinante, queridos, mas na regra, é assim que funciona. Você vai acabar desenvolvendo a mentalidade que você aprendeu dentro da sua casa. Então, se você via muito, por exemplo, existem famílias em que o homem abusa muito da mulher. Então, a tendência é que essas moças que saem desse casamento, dessa família, quando elas casam, elas transferem a revolta delas por terem visto o pai ser um abusador, um homem mau para a esposa, elas transferem isso para o marido e acaba jogando toda essa carga da dor emocional que elas tinham no marido. Então isso vai atrapalhar o relacionamento dela. Às vezes um casamento que era para ser uma bênção vira uma maldição, porque a mulher está toda ferida. Entende? Então, por isso que esse texto ele está dizendo o seguinte: destruídos os fundamentos, o que pode fazer o justo? É uma pergunta. Se o alicerce da sua vida moral, familiar, espiritual está mal feito, você não vai poder fazer nada. Você entende? Então, por isso que quando Cristo ele aparece, ele vem com uma nova proposta. O que ele diz para aquele homem que vem até ele? O Nicodemos, é necessário você nascer de novo. É necessário você começar e aprender de mim. Entende? Aprender de Deus. Entende? Então, muitas das vezes, nós não aprendemos de Deus. O nosso alicerce não está no conhecimento de Deus. E aí nós vamos para o casamento e a gente acaba ferindo a nossa família, fazendo os nossos filhos sofrer. Porque nós viemos já de uma base, de uma família desfeita. Termino com esse breve testemunho. Eu vi por muitos anos, dentro da minha casa, meu pai abusar da minha mãe. Violência, alcoolismo dele, drogas. Eu fiquei sabendo que era drogas depois que ele estava adulto. Um dia eu perguntei para ele: o senhor usava drogas, pai? Ele falou que sim. Aí eu entendi que muitas vezes que ele chegou em casa daquele jeito, louco, ele estava drogado. E muitas coisas que um dia eu mandei uma carta para ele, escrevi para ele as lembranças que eu tinha das coisas que ele tinha feito, ele não lembrava de muita coisa.
Você entende? Eu não estou dizendo que ele não tem responsabilidade, né? Ele que foi lá se drogar e beber. Na hora que estava bebendo e se drogando, estava ação, né? Então, mas aí depois, aí o demônio toma conta, né? E aí ele falou que ele não lembrava de muita coisa. Então, eu vi esse comportamento abusivo do meu pai, a violência, o adultério. Ele me levava junto, né, para sair com ele às vezes. Eu vi ele parando o carro na beira da rua, entrando mulher dentro do carro, né? Daí eu acho que eu dormi, não sei o que aconteceu. Eu era criança, devia ter 3, 4 anos. Outra vez ele me levou num prostíbulo. Até hoje aqui na minha cidade tem esse lugar. Até hoje é usado para prostituição aquele lugar. Chama Dormitório Maracanã, fica na Rua Erechim, atrás da Avenida Brasil. Meu pai chegou ali, me deixou sentado numa cadeira, tinha uma mulher na frente ali na recepção. Aquela mulher ficou conversando comigo e ele entrou pro corredor com outra mulher. E aí, depois de adulto, um dia eu passei lá na frente, eu lembrei desse dia. Eu estava passando nesse processo aqui de cura. E eu lembrei desse dia. E aí eu me liguei que aquele lugar ali, meu pai tinha ido ali para trair a minha mãe, né? Eu acho que uma prostituta ou amante dele, não sei. Então, eu vi isso e isso me trouxe sérias complicações para minha mente, entende? Então, assim, se eu não quero que a minha filha passe pelas mesmas dificuldades que eu passei, pelos mesmos sofrimentos, né? Não dificuldades, mas pelos mesmos sofrimentos, vamos dizer assim, né? Por causa do pecado do meu pai, o que eu tenho que fazer? Não fazer a mesma coisa. Mudar. Então eu bati o martelo, eu decidi, eu falei assim, eu não vou mais errar nessas áreas da minha vida. Eu não vou mais errar nessa área moral, nessa área da sexualidade. Eu não vou mais errar. Eu vou me manter firme e fiel ao Senhor até o final da minha vida. Porque eu não quero que a minha filha sofra as consequências daquilo que eu sofri. Entende? Então, a pureza sexual, a pureza moral, né, são alicerces da vida familiar, da vida espiritual. São alicerces da família. E se esses alicerces estão destruídos, não tem família que suporte. Eu conheço pessoas boas, tanto homem como mulher, que se separaram e eram pessoas boas, pessoas justas. Vocês estão entendendo? E é a Bíblia que diz, se o fundamento está destruído, o que o justo pode fazer? Não pode fazer nada. Você pode ser o justo que for. Então, muitas das vezes, você vai ter que reconstruir os teus fundamentos. Você vai ter que fazer uma retrospectiva. Você vai ter que voltar atrás de muitas coisas e corrigir muitas coisas. Você vai ter que restituir muitas coisas. Você vai ter que voltar lá no seu passado e conversar e acertar essas situações para tentar amenizar o problema. Se a gente não tiver essa disposição, como Jesus falou, de nascer de novo, da água e do Espírito, da palavra, nascer da palavra, mudar a forma de pensar, nós não vamos poder fazer nada. Você pode ser crente, católico, padre, pastor, ministro de louvor, você pode ser o que for, querido. Você pode ser o que for. Se os fundamentos estiverem destruídos, se não estiverem alicerçados nas verdades de Deus, nos valores de Deus, nós vamos fracassar. Por isso que muitas vezes você vê pessoas boas sofrendo e não conseguindo avançar na vida delas. Mas é uma pessoa boa. É uma pessoa de Deus, né? Você vê que é a pessoa que é Deus. Mas existem fundamentos, por exemplo, um casamento que começa com fornicação. Começou o relacionamento com fornicação. Começou o divórcio ali. Começou a destruição da família já no namoro. Começou a destruição moral e espiritual dos filhos e sexual já no namoro. E dessa imoralidade sexual, sabe o que pode gerar? Pode gerar um filho homossexual.
que tenha problema nessa área. Pode gerar um filho pervertido. Você está entendendo? O pecado sexual que você comete, ele vai abrir uma brecha de perseguição sexual na vida dos seus filhos. Na sua vida, na vida da sua família. Por isso que, se os fundamentos estiverem destruídos, se esses fundamentos não forem respeitados, você não vai poder fazer nada. Você pode orar, fazer campanha, ir para o monte, se matar de jejuar. Você pode fazer o que for, querido. Se não tiver uma posição firme contra o pecado, se não se arrepender desses pecados, tem gente que fornica, casa, fornicando, depois a vida não está legal e a pessoa não se arrepende. Aí vem a crise, eles decidem se divorciar. Você entende? Ao invés de tentar corrigir o problema, eles vão se divorciar. Entende? Ao invés de... O que a gente fez de errado? Por que a gente não está dando certo? Você entende? Então a gente precisa, assim, analisar, observar, falar, poxa, você é pai, você que é mãe, você quer o mal para o seu filho? Não, então você sempre vai tentar ensinar uma coisa boa. Agora nós somos pais e somos falhos. E muitas vezes nós ensinamos coisas ruins. Agora Deus não, Deus é perfeito. E a sua palavra é perfeita. Está tudo aqui. Se a Bíblia diz que você não pode tocar numa mulher antes dela ser sua esposa, você não pode tocar. Se a Bíblia diz que você não pode se entregar para um homem antes dele ser seu marido, você não pode se entregar. Ponto final. Ou a gente corrige os fundamentos, ou a gente não vai poder fazer nada. Vamos fazer um esforço grande, vamos lutar, vamos se esgabelar, a gente não vai conseguir atingir o alvo, o objetivo. E eu garanto para você, é até mais simples do que você imagina. Você precisa se debruçar na palavra e aplicar esses valores na sua vida. Beleza, pessoal? Aí no meu canal tem muitos vídeos falando sobre esse tema. Assista, compartilhe, converse, né? Às vezes com o seu cônjuge, né? Com a pessoa que você se relaciona. Enfim, assista, aprenda, busque o Senhor, faça um voto de pureza com Deus, para que os fundamentos da sua vida, da sua família, estejam bem alicerçados, para que sejam fortes os fundamentos, para que seja um bom alicerce. Porque, como diz a Bíblia, o homem insensato é aquele que faz a sua casa na areia. Vem o vento, vem o rio, as ondas vêm, o vento vem e derruba aquela casa porque está na areia. Mas o homem sensato, o homem sábio, ele edifica sua casa na rocha. A rocha simboliza a palavra, o fundamento, a verdade de Deus. Vem o vento, vem o rio, bate contra aquela casa, ele resiste, ele não cai, porque ele está na rocha, porque ele pratica a palavra. Amém? Então é isso aí. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua família. Tenha um bom sábado, um feliz sábado, um feliz domingo, uma feliz semana. Que Deus abençoe em nome do Senhor. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.